Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a presença e a participação em mais um ensino online promovido pela NCP. Hoje teremos a palestra com o senhor Flávio Aranha, com o título Estudo de Caso, Bela Alvorada, Nelore Zan. Antes de dar início à apresentação, eu gostaria de estar informando um pouco sobre as ferramentas, as ferramentas básicas, né, do GoToWebinar, né, que é a ferramenta que nós estaremos utilizando nessa apresentação, na sala de aula de hoje. As perguntas, questionamentos, dúvidas, nós estaremos deixando para o final da apresentação. Então, mas no decorrer, o pessoal pode estar utilizando dessas ferramentas disponíveis no GoToWebinar, onde que pode ser feita na opção Questions, né? Então, cada participante tem um quadro Questions, onde pode estar escrevendo qualquer dúvida, pergunta, né? Nessa opção que eu vou estar monitorando para quando chegar ao final da apresentação estar fazendo a pergunta para o palestrante, ou também pode estar utilizando de um desenho que tem no painel de cada participante, será de uma mão, de uma mãozinha. Então a pessoa pode clicar nesse botão, né, nesse sinalzinho, esse símbolo de uma mão, que eu estou monitorando, e no final eu libero o microfone para estar conversando diretamente com o palestrante, com o senhor Flávio Aranha. Não só, né, perguntas, dúvidas, enfim, qualquer questionamento. Né? Agora, com a palavra, o senhor Flávio Aranha. Flávio, é com você. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que estão na nossa sala de ensino online. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí o convite do professor Raizil, do Lobo, por essa oportunidade para apresentar aqui o nosso trabalho na Bela Alvorada, Nelore Zan, a Letícia, toda a equipe da NCP, que sempre está aí muito disposta para nos atender todas as vezes que entramos em contato, e especialmente aí os consultores de campo da NCP, os atuais consultores, aqueles que já trabalharam e deixaram a equipe, trabalharam no passado e que colaboraram muito para o crescimento desse programa, o melhor programa de melhoramento genético do Brasil, o programa da NCP. E que contribuíram muito também para a Bela Alvorada chegar onde chegou até hoje. Nessa apresentação aqui eu quero falar como criador, né, um criador, e transmitir a minha experiência de quase 30 anos trabalhando com pecuária seletiva e com pecuária de corte. Aí, motivando, orientando e capacitando a nossa equipe na fazenda e obtendo bons resultados na parte econômica e também no melhoramento do nosso rebanho. Resultados, como todos sabem, não são fáceis, né? Nós dependemos aí de forças da natureza, de mercado, especialmente da capacitação, né, do nossa mão de obra, que está cada vez mais difícil. Creio que os criadores que estão na sala aí concordam comigo. Se há 20 anos atrás nós tínhamos aí funcionários ultra dedicados e que sabiam o que estavam fazendo, hoje é uma grande dificuldade, né? Bom, a Bela Alvorada tem uma forte tradição de trabalho em melhoramento genético, e eu gostaria de apresentar. Danilo, estou com um problema aqui que não está andando. Agora andou, pronto, resolvido. Transmitir para vocês o que meu ponto de vista em termos da importância do melhoramento genético. E eu creio que a principal é a identificação e a fixação dos genes melhoradores nos plantéis que trabalham com melhoramento. Essa identificação precisa ser muito bem feita, porque nós só vamos perceber o estrago depois de 2, 3 anos da escolha de um reprodutor e da introdução da genética daquele reprodutor no rebanho. Por isso é muito importante nós termos
dados confiáveis, bem coletados, grupos de manejo bem feitos na fazenda. E procurar fixar esses genes melhoradores, introduzi-los e utilizá-los. O melhoramento, ele possibilita a melhora no desempenho individual dos animais, sabendo que os ganhos genéticos são acumulativos, então isso é muito importante de trabalhar com isso também, diminuindo o intervalo intergerações, utilizando as características de benefício econômico, nós conseguimos encurtar o ciclo da pecuária, consequentemente reduzir o custo de produção, aumentar a nossa lucratividade, a lucratividade do nosso negócio e melhorar a competitividade da própria pecuária bovina, que tem fortes concorrentes aí, a suinicultura, a avicultura, que trabalham com muita tecnologia. Para aqueles que trabalham com venda de reprodutores, agrega valor a esses reprodutores destacados nos programas de melhoramento. O próprio trabalho de melhoramento animal valoriza os programas de melhoramento, por isso que temos diversos programas e cada um se fortalecendo cada vez mais no Brasil, programas de melhoramento genético. Encurtando o ciclo de pecuária, nós vamos oferecer ao mercado uma carne de melhor qualidade, por estar abatendo animais mais jovens, e contribui também para termos ganhos ambientais, que esse animal vai passar menos tempo pressionando o meio ambiente. Eu não posso deixar de comentar, para falar da Bela Alvorada, eu tenho que falar da onde se iniciou, da onde é a origem do plantel da Bela Alvorada, que vem do criatório do Dr. Arnaldo Zancaner. Meu sogro, Dr. Arnaldo Zancaner, foi o pioneiro na utilização de dados de produção utilizados num trabalho de seleção Nelore no Brasil. Para mim, foi um grande privilégio conviver com ele, conhecê-lo, e um homem de visão, um pesquisador nato, extremamente culto, conhecia muito de Nelore, me ensinou muita coisa. Creio que ele serviu também de inspiração e motivação para muitos geneticistas e pesquisadores. Ele, quando começou o trabalho, em 1962, ele começou a pesar os animais do seu plantel, ninguém conhecia a curva de crescimento do Nelore, e baseado em tudo que ele já tinha lido, ele começou a pesar seus animais desde o nascer até os 24 meses, todos os meses, por volta do dia 15 de cada mês. Com isso, ele construiu um banco de dados muito importante, de alta confiabilidade. Ele não deixava o meio ambiente influenciar nessa coleta de dados. Tanto é que, na antiga Fazenda Bom Sucesso, ele deixou de fazer, nos anos 60 e 70, ele deixou de fazer reformas de pastos que eram necessárias, justamente porque um pasto novo iria influenciar de alguma forma aquela vaca que estaria comendo aquele capim melhor, dando mais leite para o seu bezerro, iria influenciar o bezerro que estava ao pé, e daí ele não tinha jeito de excluir o meio ambiente da avaliação genética. Então, isso não foi feito, os pastos realmente, alguma parte da fazenda ficou degradada e não foi reformada. Ele foi o primeiro a buscar um auxílio da ciência para fazer o seu trabalho de seleção. E conseguir fazer uma forte pressão de seleção para fertilidade, habilidade materna e ganho de peso, principalmente. Aqui é uma foto da vacada nos anos 70, na Fazenda Bom Sucesso, quando era uma fazenda só, seu rebanho PO. A gente pode notar aí vacas muito funcionais, né, só pelo visual, aspecto, o biotipo da vacada, vacas profundas, né, e a fazenda ao fundo. Em 68, o Dr. Arnaldo conheceu, através do professor
um amigo dele que era físico nuclear, que se chamava Oscar Sala. Ele conheceu, foi indicado, o Dr. Oscar Sala disse que o melhor geneticista do Brasil era um especialista em insetos sociais e que entendia muito de abelhas e que era o geneticista Dr. Warwick Kerr. O Dr. Arnaldo entrou em contato com ele e foi até a USP de Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. O Dr. Warwick Kerr era o diretor do Departamento de Genética. E fizeram uma parceria, o Dr. Arnaldo explicou, mostrou os dados todos que tinha, o Dr. Warwick se interessou muito em fazer um trabalho e passar a tecnologia, como se trabalha, como se fazia para fazer seleção massal e usar estatística. E essa acabou sendo a primeira parceria entre um criador de Nelore e uma universidade no Brasil. Esse foi o embrião do que é hoje o nosso programa da NCP. Começou em 68, então 20 anos antes do início do PMGRN em 88. Muitas pesquisas, teses de mestrado e doutorado foram feitos com os dados do plantel do Dr. Arnaldo. Em 88, como eu disse, foi iniciado então o programa da USP, na época que se chamava, né? E em 88, o professor Raizildo Lobo, que iniciou o programa, e o Dr. Arnaldo, juntamente com outros criadores, os criadores fundadores, iniciaram o nosso programa. Uma tradição familiar, e que nós temos isso até hoje, apesar dos nossos controles digitalizados, dos programas e tudo, são as fichas zootécnicas, né? Essa é uma ficha de uma vaca de 1986, a Ariqui, filha do Lácio, na Ninféia, aqui uma ficha rosa para as fêmeas, azuis para os machos, né? E o Lácio, pai dessa fêmea, bom, toda a genealogia, todos conhecem, aqui o controle de peso ao nascer dessa fêmea, os pesagens mensais, como eram feitas no passado, por volta do dia 15, como eu comentei. Aqui o peso ajustado, o Dr. Arnaldo já fazia peso ajustado para comparar, fazer a comparação entre os nascidos no mesmo mês. Então, peso ajustado aos 205, essa fêmea pesou 177 quilos, o índice dela era 111, ou seja, 11% acima da média, com mais um desvio padrão. Essa bolinha significa que é a média mais um desvio padrão. Vocês verem aqui como que eram as pastagens, aos 365 dias ela continuou com o mesmo peso, não houve ganho, né? E também nessa ficha nós temos o controle reprodutivo da fêmea. É uma fêmea bastante fértil, com 14 crias, mãe de uma doadora que foi utilizada na Bela Alvorada, no início, logo depois que iniciamos o trabalho em 2003 na Bela Alvorada. A Inércia, né, filha do Doble, está aqui também. E todo o controle de cobrições e tudo mais. E controles de apalpação, prenhe, vazia, etc. Essa aqui só dá prenhe, né? Vou mostrar para vocês os touros mais conhecidos da nossa seleção. E o polonês é um deles, creio que grande parte dos que estão nos acompanhando conhecem, um touro de carcaça exuberante. Até hoje, ele é top 0,5% para a área de olho de lombo, 3% para acabamento, para produtividade acumulada é 2% e 3P 2%. Esse touro ele pesou 1.250 quilos, ele é um touro de 1981, tá? 1.250 quilos em regime de coleta lá na antiga Lagoa da Serra, em Sertãozinho. Ele está presente em diversas, é um touro que está presente na genealogia de diversas doadoras do plantel da Bela Alvorada. O Portinari também, um touro importante na seleção Nelorizan, também presente na genealogia de várias fêmeas. Ele é avô do Avesso e do Nadan. Então, por aí vocês veem a importância. É pai do Doble.
Em 89, infelizmente, nós perdemos o Dr. Arnaldo Zancaner e a família resolveu que daria continuidade no trabalho de seleção com os mesmos critérios. Na época eu assumi a gerência, eu já trabalhava com o Dr. Arnaldo desde 86, em 89 assumi então de tocar o condomínio que foi formado Beatriz Zancaner e Filhos, né? E utilizando nessa época, 88, 89, foram quando surgiram as ferramentas de DEP, né, para trabalhar com as DEPs, era tudo uma novidade e tal, e entramos nisso com o professor Raizildo e colhendo os resultados. Touros do condomínio aqui, o Nadan é um touro muito especial do condomínio, líder em diversos sumários da raça, até hoje um touro bem de bom MGT, MGT 18 e 32. Nessa época também surgiu o musgo, o mito, o jalofo, o japim e o nu do Guiraí. Um touro do Guiraí era o plantel da minha sogra, né, Dona Beatriz Zancaner. E assim, eu estou querendo mostrar para vocês a identidade do Nelorizan, a carcaça forte, moderna, carcaça frigorífica, testículos bons dos animais, as fêmeas férteis e de alta habilidade materna. Depois vou mostrar os gráficos, e aí vocês vão poder analisar isso melhor e verificar. Assim, creio que continuamos um trabalho de boas escolhas, né? E criar é fazer boas escolhas. Bom, nós tocamos o condomínio durante 14 anos, né? E em 2003 resolvemos dividir o gado do condomínio entre os sucessores. Então a Dona Beatriz recebeu 110 matrizes, o Roberto Zancaner e a Carmen 110, minha cunhada Patrícia e o Michel Carro 110, e eu e a Adriana também 110 matrizes para dar continuidade no trabalho. Essa daqui já é uma foto na Bela Alvorada, com algumas das vacas desse plantel e que se tornaram doadoras para acelerar a multiplicação, né? Porque com 110 cabeças você precisa crescer para poder ter escala. E são vacas realmente que tinham, como eu falei, uma consistência genética importante devido a esse trabalho já de longo tempo, montando tijolo sobre tijolo aí em cima das características econômicas, né? Bom, a Bela Alvorada, Nelorizan, nós temos duas fazendas, duas unidades. Uma é a principal em Guararapes, no caso com 1.050 hectares, onde fazemos pecuária seletiva com 150 vacas, e as doadoras ficam nessa fazenda, né? Também temos cana-de-açúcar, para produção de açúcar e álcool, soja, amendoim nas áreas de reforma de cana, seringueira. No Mato Grosso do Sul, a fazenda fica ali no sul do Mato Grosso do Sul, são 1.126 hectares, também com pecuária seletiva, temos 500 vacas PO lá, e aproximadamente 200 receptoras para o trabalho de FIV. Temos soja que plantamos em plantio próprio, com integração, fazendo integração lavoura-pecuária. Isso realmente foi uma revolução na fazenda, quando nós começamos, e temos área de eucalipto. A integração lavoura-pecuária, lá que é tocada lá pelo meu gerente Guilherme, e trabalhamos juntos lá, com muito afinco, para estabelecer isso, investimos pesado em maquinário também, fizemos toda a correção de solo nas áreas. Essa área, por exemplo, era uma área bastante degradada, foi corrigida com calcário e gesso, e depois colhemos, fizemos 2 safras de soja lá, com integração, então plantando a soja, colhendo, depois plantando o capim piatã,
utilizando esse capim por aproximadamente 5 meses, depois dessecando, plantando a soja novamente. E isso nos deu, assim, uma ferramenta de trabalho importante na recria, com um custo mais baixo e possibilitando trabalharmos com precocidade sexual. Os ganhos de peso também muito bacanas e realmente só pasto e sal, aqui no caso. No trabalho da Bela Alvorada, quais são as características que nós priorizamos? Em primeiro lugar, a fertilidade, depois a habilidade materna, ganho de peso, qualidade de carcaça medido pela área de olho de lombo e acabamento, um trabalho que é feito pela Val, o Fabiano Araújo, que nos acompanha, precocidade sexual, características funcionais, como aprumo, temperamento, cascos, isso daqui eu vou especificar melhor, como que é feito essa parte de características funcionais, e os aspectos raciais, que também nós levamos em conta que somos criadores de IPO. O nosso sistema de seleção, nós temos estação de monta de 4 meses, iniciada em outubro e vai até janeiro. Fazemos descarte de fêmeas inférteis após o toque e de fraca habilidade materna também, isso tudo é controlado. As pesagens e as medições de ICE são feitas conforme a ANCP preconiza, de 3 em 3 meses até os 19 meses. Temos as medições de ultrassonografia, né, como eu falei, pela Val Serviços Tecnológicos, então com área de olho de lombo e espessura de gordura. E os dados são todos enviados depois para gerar as DEPs na ANCP. E avaliação visual. Nós somos também fundadores do outro programa, do programa Nelore Qualitas. Inicialmente, nós trabalhávamos com Nelore Qualitas, com o gado cara limpa da fazenda Santo Ângelo. Tínhamos aproximadamente 1000 vacas lá e tal, e depois demos continuidade, foi natural a gente continuar com Nelore Qualitas para o PO. Essas características funcionais, elas são preconizadas pelo professor Bosman, da África do Sul, e no qual o Leonardo Souza e o Emerson têm contato e fazem esse levantamento no curral, quando os nossos animais, machos e fêmeas, estão aproximadamente 18 meses. São 17 características que são dados notas e algumas são, os animais são destinados a descarte, se tiver uma nota não está conforme o ideal. Então, angulação de garupa, aprumos, boca, cascos, chanfro, frame, inserção de cauda, linha de dorso, musculosidade, muito importante, inclusive entra como 20% no índice Qualitas, ossatura, pigmentação, profundidade, reprodução, temperamento, testículos, úbere nas fêmeas e umbigo. Nós participamos desde o início, quando nem se chamava reprodução programada, o teste de progênie da ANCP. Então, nós sempre colocamos ou 1 ou 2 touros para serem testados. Eu acredito muito nesse programa de teste de progênie, inclusive testo touros jovens nossos que às vezes não vão para a reprodução programada, mas a gente acredita no animal e utiliza. E também trabalhamos com acasalamentos otimizados pelo sistema PAG, Programa de Acasalamento Genético, que é fornecido pela ANCP, um ótimo programa, para quem não conhece, deveria se informar e saber como trabalha, que ele realmente é uma ferramenta importantíssima para maximizar as características que o criador quiser, e no caso aqui, o mérito genético total. Trabalhamos também com marcadores moleculares, mas ainda de forma experimental, somente devido ao custo, né? As nossas doadoras têm genômica, os touros jovens e algumas fêmeas jovens também. Aqui é o gráfico de
MGT para mostrar o progresso genético da Bela Alvorada. Aqui em verde, para quem não conhece, são as fazendas com certificação G2. Esqueci de falar que tanto a Bela Alvorada como a Nova Santo Ângelo tem a certificação G1, G2 e G3. E aqui, hoje, o MGT da geração 2014, machos e fêmeas, aí somados, né, é 13,51 e o que classifica como top 4% na média. Eu coloquei esse gráfico também para vocês observarem o crescimento do peso ajustado aos 210 dias de desmama na Bela Alvorada também. Nós somos de 207 para 237 quilos, ou seja, o meio ambiente também está bem cuidado, e as fêmeas de 198 para 221. Aqui é na Nova Santo Ângelo, machos de 199 para 220, fêmeas de 192 para 210. Peso padronizado, 210 dias. Aqui é o gráfico de evolução para maternal P120, né? Os 4 meses, ajustado para 120 dias. Estamos com 2,37, classificação aqui para top 4% de maternal. Não é fácil manter isso quando você está buscando também características de carcaça ao mesmo tempo. Para P, 365, 13,45 de média, top 6%. Aqui o peso padronizado para 450, também crescendo, né, de 328 para 365 atualmente. Aqui a amostra é muito pequena, não vamos nem comentar. Evolução do P450, também bastante interessante, top 6%. E aqui as características reprodutivas, né? Que essa parte feminina da seleção, na Bela Alvorada, nós prestamos muita atenção. Então você pode verificar aí o posicionamento da Bela Alvorada frente à média do programa. 3P, que é precocidade, está como top 7, Stayability como top 9, e a PAC, 8%. E novamente o MGT. Bom, agora vou mostrar os touros da Bela Alvorada, alguns dos touros, né? A Bela Alvorada hoje possui 12 touros em central, então a gente fica muito satisfeito, inclusive vários touros temos parceiros que investiram e adquiriram 50% da titularidade desses touros por acreditar no nosso trabalho. O Avesso é o nosso carro-chefe, né? É o 4º melhor touro atualmente do sumário de touros da NCP. Tem 5 filhos em central, 2 netos. Nós utilizamos desde o início, acreditei muito nesse touro, pela CE, pela genealogia, por tudo. E ele foi para a reprodução programada em 2005, foi usado com bastante intensidade. Ele hoje é um touro provado, com acurácia de 83%. O aproveitamento dele é excepcional, o aproveitamento dos filhos, um touro fantástico. Tem mais de 2.000 filhos avaliados aqui, MGT 22 e 36. Aqui vocês têm a parte materna, né? 4%, peso 4, perímetro 0,1. O filho do Rambo, na Jurada, que é doble, que vai a Portinari. Como vocês lembram, o segundo touro que eu mostrei, depois do polonês. Ele é um touro que, nos leilões da Bela Alvorada, os filhos do Avesso são sempre muito bem valorizados. Nos últimos 2 leilões foram os de média mais alta, né? E mostra bem como é importante utilizar a reprodução programada
usar touros jovens para acelerar o progresso genético, isso eu acredito muito e utilizo. Aqui, produção do avesso, vocês veem a carcaça com formação musculosa e bem acabada. 2 filhos do avesso, o fraque e o grafite, que estão na Alta Genetics, o fraque top meio, o grafite top 01, o fraque hoje é uma parceria com a VMX Agropecuária, o grafite com o nosso amigo Luiz Fernando Caetano, aqui de Guararapes também. Vou mostrar aqui a avaliação genética dos touros. Aqui fica melhor. O avesso, o fraque é avesso com eslavo, né? IHDA, maternal excelente, peso 3, perímetro escrotal 0,1, 0,5, excelente produtor de tourinhos, de novilhas, um desempenho excepcional também na precocidade sexual. Vou mostrar mais para frente. O grafite o grafite nos deu a felicidade no último lançamento do sumário de ultrapassar o pai, e hoje ele é o 3º melhor touro para MGT no sumário de touros da NCP. Aqui um 23,31, top 0,1%, as barras gráficas aqui para maternal top 4, perímetro 0,5, 0,1, um touro que não pode se deixar de utilizar na seleção. Como eu comentei anteriormente, com o uso da integração lavoura-pecuária na Nova Santo Ângelo, isso nos deu confiança para fazer um trabalho de precocidade sexual. Nós desafiamos lá 130 novilhas, PO, era o que haviam lá nessa geração, 2013, e fizemos uma pré-indução e depois um trabalho de ATF, protocolo de ATF, destinado a essa classe, essa categoria de fêmeas, e obtivemos 54% de prenhez. Aqui eu apresento o resultado por pai das novilhas. Então, de 5 filhas do avesso, 4 deram prenhas, 1 vazia. Do fraque, 17, 13 prenhes, 4 vazias. Então, o avesso com 80% de prenhez, claro que o número é pequeno. O fraque com 76%, mas já é um bom indicativo. O quilano com 71%, e depois o batuta, da Mundo Novo, o haikai, da Bela, que é um filho do avesso, foi utilizado, Renusp e grafite, praticamente empatados com 60% no resultado de prenhez. O Hamlet da Bela está na Alta Genetics também. Aqui para mostrar a identidade do nosso gado, do plantel da Bela Alvorada. Vocês veem animais profundos, musculosos, né? E MGT bom e a avaliação genética muito boa para as características econômicas. Avesso na elegia, que é uma vaca marisco, do IZ. A Barras da Bela, só voltando aqui um minuto, ele é uma parceria também com a agropecuária Alnor. 50% pertence à Alnor. A Barras da Bela, top 5%, um filho do Jamanta. Estamos com uma progênie muito boa dele, excelente, animal de carcaça fantástica. Estamos acreditando muito, uma parceria com o Dr. Jonair também, que adquiriu esse touro no leilão do ano passado. E o interior da Bela, um filho do fraque da Bela, em uma vaca backup, uma doadora florida da Bela, top 3%, um touro Seipe Qualitas também, o Abarrás também é Seipado Qualitas, está na CRV Lagoa. Também a progênie está se destacando, vai bem. Um touro que é parceria com a Paulette Agropecuária, o Dr. Júlio Bernardes, o Robert Berger,
amigos nossos também, e se tornaram amigos depois, mais amigos ainda, depois que adquiriram 50% do touro. O Jeito da Bela, touro que está contratado pela CRI, um filho do Avesso, na Rússia, doadora importante, nossa, top 2%. E o Jacamim da Bela aqui, que é um renquilano na dona, que tem sangue da Irerê, que é 2 vezes polonês, e um touro que foi selecionado para o teste de progenie no ano passado, um touro ceipado qualitas, um touro que foi para o teste de eficiência alimentar no confinamento da Universidade Federal de Goiás, né, está no confinamento experimental de bovinos. Esse teste de eficiência é coordenado pelo professor Dr. Juliano Rezende Fernandes, um especialista em nutrição, um entusiasta no teste de eficiência alimentar e que colabora muito para que isso tenha sucesso. Aqui uma explicação rápida de como que funciona para entrar nesse teste, né? Dentro do Nelore Qualitas, as medidas ao nascer, 7 meses, depois aos 15 meses, aí são feitas as avaliações genéticas, depois de enviado todos os dados, aos 18 meses é feita aquela avaliação visual que eu comentei, com as 17 características e a marcação. Em média, 20% dos machos são aprovados, recebem a CEP dentro desse programa, e 101% desses, 120 touros, então, nesse ano, foram para esse teste de eficiência e somente 10 vão para o teste de progenie, onde o Jacamim se encaixou. Aqui, lá em Goiânia, na Universidade Federal, onde é realizado, são baias individuais, onde é medido isso diariamente. O Jacamim, então, foi o 22º melhor índice Qualitas, o 5º melhor de ganho médio diário, o 3º melhor para a área de olho de lombo, o 2º melhor de acabamento e o 38º melhor para lucro por arroba. E no confinamento ele rendeu R$ 313. Então, o Jacamim, touro que está lá na CRI. E apresentar para vocês o Jornaleiro da Bela, que é o nosso touro desse ano na reprodução programada, um touro que já está contratado pela CRV Lagoa. Vamos utilizar esse ano, ele inclusive trabalhou o ano passado na fazenda, vai iniciar logo, inicia o nascimento de filhos deles, e é um touro que vale a pena pela avaliação genética, pela origem, ele é um filho do Ricketts, na Ginger, que é avesso numa vaca polonesa. A Bitch é filha direta do polonês. Aqui já são DEPs genômicas, essa é a primeira reprodução programada, onde só se utilizou as DEPs genômicas, e aqui originou uma redução no maternal, ele era maior, caiu para 11%, peso top 14%, perímetro escrotal top 1, top meio, MGT 3%. Mais uma conformação frigorífica muito interessante. Então está aqui o jornaleiro. 3P, 2%, né? Perímetro 0,5%, né? Área de olho de lombo 3 e 4 na genômica. Bom, algumas doadoras aqui importantes para vocês terem uma apreciação da base genética do nosso plantel. Essa daqui é a Irerê, da Bom Sucesso, ela veio na divisão quando fizemos em 2003, uma vaca que foi uma produção espetacular, né? Ele é 2 vezes polonês, essa vaca na genealogia. A doadora Ruga também, linhagem do Marisco. A Rússia, também é Marisco IZ com Jalofo. É mãe de 2 touros de central, o Invite da Bela e o Jeito da Bela. Uma das novas doadoras, a Eureka, avesso, uma vaca Japim, a Panqueca, top 0,5%, uma vaca que estamos trabalhando, ainda vão nascer os produtos assim, de FIV, né?
E estou acreditando muito nessa vaca também, 3P, top 3%, né? A área de olho de lombo não é grande coisa, mas vamos trabalhar isso daqui. Maternal, top 0,5%, avesso com japim. A nossa visão de futuro na seleção do Nelore. Eu acredito numa maior utilização de marcadores moleculares, de DEPs genômicas, mas desde que ocorra uma diminuição no custo dessa genealogia, dessa tecnologia. Utilização de índices econômicos na seleção. Creio que até final do ano o professor Raizildo virá com novidades para esses índices econômicos que estão sendo testados antes de serem lançados. Um índice maternal destinado a quem faz a cria, então a pessoa vai comprar um touro da Bela Alvorada, ele vai olhar esse índice econômico de seleção e saber quanto que aquele touro, pelas suas DEPs, pelos cálculos realizados, vai trazer de lucro para quem trabalha com cria. O índice de terminação para quem trabalha com cria, recria e engorda. E uma maior importância na precocidade sexual, na eficiência alimentar e nas características de carcaça, principalmente a área de olho de lombo, que traz ganhos importantes em rendimento de carcaça, para quem faz, para os invernistas, para quem completa o ciclo até a engorda. A missão da Bela Alvorada: fornecer reprodutores Nelore de alto desempenho que irão aumentar a lucratividade dos nossos clientes. Essa é a nossa missão, é isso que a gente procura transmitir para a equipe e fazer com que todo mundo esteja realmente focado nessa missão. Agradeço aos patrocinadores da NCP e fica aqui um convite meu e da Adriana para nos visitar na fazenda, na Bela Alvorada, em Guararapes. Aí estão os telefones, em Jataí, no Mato Grosso do Sul, para quem estiver mais perto ou quiser conhecer o nosso trabalho de integração lavoura-pecuária. O meu gerente Guilherme também está lá à disposição, aqui em Guararapes, o Edmarco. Então, muito obrigado pela oportunidade. Flávio, agradeço a apresentação, né? Foi uma oportunidade, uma ótima oportunidade de ter a sua apresentação na NCP. Contamos com a sua presença em outras apresentações, aí com assuntos inovadores, né? E gostaria de avisar a todos que está liberado para perguntas, questionamentos. Alguém já está levantando a mãozinha aqui, Flávio. Deixa eu estar liberando o microfone aqui, ó, o Marcos Orcel. Vou liberar o microfone, ele vai estar falando direto com você, viu, Flávio? Ok, obrigado, hein? Marcos, o microfone está liberado. Tá ouvindo, Danilo? Sim, estou ouvindo. Boa tarde aos amigos aí. Flávio, parabéns aí pela palestra e pelo trabalho. Flávio, uma dúvida. Nas tuas fêmeas que você desafia, como é feito o teu trabalho para não perder, digamos assim, essas fêmeas na hora da reconcepção? Você faz algum tratamento especial em termos nutricionais para essa fêmea? Como é teu manejo? Oi, Marcos, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, esse é o primeiro ano, tá, que nós estamos trabalhando assim com volume nesse desafio de precocidade sexual. Então nós estamos aprendendo também. Eu tenho visitado outros, ouvido experiência de quem já trabalha com isso também. E o perigo de suplementar muito no final da gestação é você ter animais grandes, maiores, né, no final, nos últimos 3 meses, e que vão suplementando essas fêmeas precoces, elas vão parir bezerros grandes e você ter problema de parto distócito. Então isso não é recomendado. Inclusive foi citado pelo Argeu na última palestra dele, e sempre que converso com ele, essa orientação, ele que tem mais experiência nesse trabalho com precocidade. O que nós estamos planejando é suplementar pós-parto, né?
E agora, elas estão, e foi o que nos deu confiança para trabalhar com precocidade, elas estão em pastos muito bons, pasto de integração, então elas estão num estado muito bom, vão indo bem. Então eu creio que nós vamos suplementar se for necessário. E se não for, não serão suplementadas. Tá? Agora, não é um trabalho de pesquisa, tá? O foco é fazer bezerro mais cedo e fazer essa fêmea reemprenhar. Nós estamos pensando em produção. A identificação vai aparecer internamente para nós, mas o foco principal é ganhar dinheiro com isso. Não sei se respondi bem a sua pergunta, fico à disposição depois para te falar como que foi esse ano e trocar experiência com você. Perfeito, perfeito, Flávio, obrigado. Obrigado, Marcos. Mais alguém, alguma pergunta, alguma sugestão, comentários? Posso estar liberando o microfone, se alguém quiser estar digitando a pergunta na opção questions, eu faço a leitura para o Flávio da questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Flávio, se alguém mais está. Ô Flávio, então, eu gostaria de estar agradecendo mais uma vez você, a sua apresentação, né? Gostaria também de agradecer a todos nessa apresentação, a participação, mais uma vez, e contamos com todos em um próximo ensino online. Flávio, se você quiser estar encerrando. Antes disso, o Leonardo, ele está presente na sala? Não, Souza? Leonardo não, ô Flávio. Ah, tá, porque ele poderia complementar a minha resposta para o Marcos Orcel. Não, Leonardo não. Depois eu converso com o Marcos, então. Olha, foi um prazer estar aqui no Ensino Online com vocês. Parabenizo a NCP por essa iniciativa, muito bacana, uma oportunidade. Claro que aqui apresentar todo o trabalho, um trabalho de mais de 50 anos em meia hora, 40 minutos, não é fácil, então eu fico à disposição para quem quiser ir na fazenda, bater um papo, principalmente os criadores mais novos que estão interessados em adquirir tecnologia e procedimento e como realmente envolver a equipe para esse trabalho dar certo, e estou à disposição, tá? Tá. Muito obrigado, um abraço a todos. Tá, obrigado, Flávio. E eu lembro também, para estar até divulgando, né, essa apresentação, que a gente vai estar disponibilizando o vídeo, né, da apresentação aqui no canal da NCP no YouTube. Né? Então, todos os presentes, né, até você mesmo, Flávio, pode estar passando essa informação que quem queira estar vendo, né, assistindo a essa apresentação, vai estar disponível ainda essa semana, né, que hoje é quinta-feira, ou mais tardar na próxima semana, no começo da próxima semana, esse vídeo no canal do YouTube da NCP. Ok, Danilo, vamos procurar então depois no YouTube e divulgar isso também. Obrigado. Ok, obrigado a todos. Até logo.